Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago para vocês as minhas 5 melhores leituras do primeiro trimestre de 2023. Bom, antes de eu comentar quais foram esses livros que foram favoritinhos e queridinhos desse início do ano, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito, pois por aqui a gente dá muita dica boa literária e faço convite para você me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha e Scooby, também estou como Pets e Livros, e já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa dica literária. Agora chega, lenga-lenga, e bora para as melhores leituras desse primeiro trimestre. Bom, não sei vocês, mas janeiro, fevereiro, março já passou, piscamos e já estamos no quarto mês de 2023. E confesso que eu acabei deixando de lado os meus updates de leituras com vocês, mas prometo que eu venho trazer. Mas já que eu não fiz nem de janeiro e nem fevereiro e nem de março, eu decidi reunir as minhas 5 melhores leituras desses 3 meses para compartilhar com vocês aqui. Foram livros 5 estrelas e favoritados e 2 livros que foram 4 estrelas e meia, então tem muita dica boa. Começando então com o livro Alguém que Você Conhece, da Sari Lapena, um suspense que eu dei 5 estrelas e que foi um dos melhores suspenses até o momento desse ano. E, inclusive, todos esses livros têm resenha no canal, então vai ser só uma pincelada. Aqui a gente é apresentado a algumas famílias que moram em um bairro e teve um desaparecimento de uma moça e depois ela é encontrada posteriormente morta. E aí a gente vai entrar numa fofocaiada só. Cada um do bairro fala uma coisa que descobre, que fala, e quando a gente viu, tá pior do que o programa Casos de Família. Então é muito bom. É uma leitura extremamente imersiva e eu li em menos de 3 dias. Eu super indico esse livro para aqueles que querem começar no gênero de suspense, mas que são um pouco medrosos. Aqui a gente não vai ter cenas tão explícitas assim de violência e a gente vai ter uma investigação que é muito embasada no aquele que disse me disse, entendeu? E é a mesma autora do casal que mora na casa ao lado. E esse livro, inclusive, está disponível de forma totalmente gratuita no aplicativo Biblion, então fica a minha indicação. Bora pro próximo livro. Agora, vamos para um suspense que foi o primeiro livro lido do ano e eu estou falando da Razão do Amor, da Lee Hazelwood. Foi um livro que eu li em menos de 3 dias, fiz leitura com a minha melhor amiga e tanto eu quanto ela curtimos demais a escrita da Lee Hazelwood. Sim, tem algumas características que nos remetem um pouco à hipótese do amor, mas aqui eu achei que foi muito mais elaborado o desenvolvimento dos personagens, bem como o envolvimento deles. É diferente da hipótese do amor, aqui a gente não tem necessariamente um slow burn. Aqui eles têm um envolvimento físico entre os dois personagens lá pelos seus 30% a 40%. E lembrando que esse livro tem uma capa fofinha, mas tem muito hot, é mais 18. Aqui a gente vai ter a Bee, que é uma neurocientista, ela recém terminou o doutorado, ela consegue a oportunidade de trabalhar na NASA para desenvolver um capacete que tem esse lado da neurociência. Ela vai comandar, então, o departamento da neurociência e, em paralelo, a gente vai ter o Levi, que é apelidado de forma, carinhosamente ou não, de Levi idiota pela nossa mocinha, que ele vai ser o chefe do departamento das engenharias. E por que ela chama de Levi idiota? Porque no passado, no doutorado, meio que eles não se entendiam muito. O Levi era meio babaca com ela, por exemplo, falava mal da roupa dela, cumprimentava todos do laboratório, menos ela, inclusive ficou falando mal dela para a própria orientadora dela. Então, assim, a gente tem um certo rancinho do Levi, só que na medida que vai passando, a gente consegue perceber que ele não tá sendo tão escroto do babaca lá na NASA com a nossa mocinha. Parece até que ele tá apoiando as ideias dela. Só que coisas vão ir acontecendo que vai surgir, então, desse hate to lovers, ou seja, aqueles inimigos para amantes. E a gente, claro, que sabe que vai ter o envolvimento dos dois, mas é muito mais. Vai envolver outras coisas que envolvem um perfil no Twitter que ela tem, vai envolver roubo nessa questão de informações do projeto. Enfim, se você quer saber um pouco mais sobre a minha experiência de leitura e sem spoilers, inclusive um comparativo, se esse livro é melhor que a Hipótese do Amor, vai estar aqui no card de informações a minha resenha.
Bora pro próximo livro. E outro livro que foi 5 estrelas foi Uma Noite na Itália, da Lucy Diamond. Eu não sei se essa resenha que eu já gravei desse livro específico já vai ter saído no canal, mas caso tenha saído, vou deixar no cards. Caso contrário, dei 5 estrelas, lemos com o clube de leitura da Ju, e faço meu convite, caso você queira ler livros que aquece coraçãozinho, aqui na descrição vai estar o Instagram do clube, vai lá conferir como fazer parte desse clube maravilhoso. Aqui temos um livro que faz parte do selo Romances de Hoje do Arqueiro, e a gente vai ter 3 mulheres que o comum entre elas vai ser a aula de italiano. A gente vai ter a Ana, que é uma jornalista de 32 anos, que está em busca do seu pai, ela não sabe o nome nem o paradeiro dele, e ela vai entrar nessa aventura para descobrir, e ela tem determinadas pistas que ele pode ser um italiano, por isso que ela começa a aprender a língua paterna dela. Também teremos a Catherine, que é uma dona de casa, que acabou dos seus filhos, os gêmeos, fizeram 18 anos, entraram na faculdade, está casada há 20 anos e algo na sua vida vai mudar da noite para o dia, e ela se vê na necessidade de se aventurar em determinadas coisas novas, e ela começa então a fazer as aulas da língua italiana. E por fim a gente vai ter a Sophie, que vai ser a professora desse curso de italiano. Ela morava na Itália, mas ela era uma mulher aventureira que há mais de 8 anos ela embarcou em uma aventura de viajar e conhecer diversos países. Algo na vida dela vai fazer com que ela precise voltar à cidade natal, e esse acontecimento vai fazer com que ela precise encontrar um emprego, nem que seja por um curto período de 3 meses, e aí ela vai ver a oportunidade então de ser professora nesse curso de verão de italiano. Essas 3 vão se encontrar no curso, vai surgir uma bela amizade, e o que eu posso dizer para vocês é que tanto a história da Ana, como da Catherine, como da Sophie, são histórias impactantes e que me fizeram sentir raiva, sentir alegria, enfim, eu fiquei extremamente imersiva nessa leitura, e se não fosse pelas metas do clube, eu acho que eu teria lido em 2 dias. Foi difícil segurar a meta, mas eu cumpri. Gostei tanto que eu fiz diversas marcações. Caso já tenha resenha aqui no canal, eu vou deixar no cards, caso contrário, vem aí. Agora, outro livro de suspense que me impactou demais e que me surpreendeu foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Dei 4,5 estrelas na época que eu fiz a leitura, em março. No entanto, eu talvez mude a minha nota para 5 estrelas, pois essa história não sai da minha cabeça. Inclusive, tem resenha sem spoilers, vou deixar aqui no card de informações. Eu ia fazer o bate-papo com o autor agora em abril, no entanto, não rolou. A Feira do Livro de Florianópolis foi adiada para novembro, e eu fiz essa leitura, e o que eu posso dizer para vocês é que eu li pelo Kindle Unlimited, gostei demais, e óbvio que eu ia garantir o meu autógrafo do autor e comprei o livro físico. Mas caso você já queira fazer hoje a leitura e tem a assinatura ativa do Kindle, está lá disponível. E é um livro extremamente fininho, gente. Ele tem 260 páginas, é uma escrita muito fluida, imersiva. Aqui a gente vai ter o Arthur, que é o nosso detetive. Ele sofre da síndrome de Asperger, ou seja, ele tem as suas peculiaridades, só que ele é extremamente inteligente e sagaz. E é apresentado para ele um caso onde crianças de 8 anos são encontradas em uma situação bem triste e caótica em suas vidas. O detetive Gustavo vai se deparar com assassinatos de pais de crianças de 8 anos aleatórias. 5 crianças têm os seus pais assassinados na frente delas de uma forma extremamente cruel, e depois essas pessoas desaparecem. E aí ele vai investigar. Em paralelo, a gente vai ter o psicólogo William, onde ele vai acolher essas crianças e tratar, e posteriormente ele vai começar a receber mensagens de um determinado rapaz chamado Davi, ou David. E esse David comenta para o psicólogo William que ele, quando tinha 8 anos de idade, teve uma experiência extremamente cruel, onde ele presenciou o assassinato dos seus pais. E hoje, 25 anos após, ele se encontra uma pessoa extremamente violenta e má, e ele quer saber se, afinal de contas, ele se tornou essa pessoa ruim
por esse trauma da infância ou se a natureza dele era ruim mesmo. E ele fala que ele vai submeter as 5 crianças nesse mesmo método que ele passou e vai então sugerir que o Dr. William, que é o psicólogo, faça esse estudo acompanhando essas crianças no decorrer dos anos para saber se elas vão se tornar adultas más ou não. E aí o William vai ficar nesse grande dilema pessoal, se vale a pena ou não fazer algo ruim para no final ser algo bom. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre a minha experiência, vai lá conferir. Dei 4 estrelas e meia, mas eu tô quase dando 5. Bora então pro último livro, que foi 4 estrelas e meia. Bom, eu não ia trazer esse livro porque na realidade foi uma releitura que eu fiz no decorrer do mês de março. No entanto, foi uma experiência fora do comum. E eu estou falando de Daisy Jones and the Six. Esse livro tem uma resenha lá antiga do ano passado, quando eu fiz a leitura, inclusive com o clube de leitura da Ju. Na época dei 4 estrelas e meia. E o que aconteceu nesse mês de março? Tivemos a série tão aguardada Daisy Jones and the Six, que foi separada em 4 semanas. Tivemos os 3 primeiros episódios, depois mais 3 e depois 2 blocos de 2 episódios, totalizando aí então 4 semanas que aguardávamos ansiosos pelos episódios. E diferente de muitas pessoas, eu fiz a leitura desse livro, releitura, por semana. Então eu assisti os episódios e fiz a leitura até chegar naquela parte dos episódios e eu fui relendo no decorrer do mês todo. E eu pensei que assim seria a melhor forma para quando chegasse lá no último episódio eu tivesse com a minha memória fresca do que se eu tivesse lido numa sentada só. Mas o que eu posso dizer para vocês que eu tinha medo de fazer releitura porque geralmente não é algo que eu pratico no meu dia a dia como leitora. Achei que às vezes eu não poderia gostar tanto, mas eu achei que foi uma experiência muito gostosa. Principalmente porque esse livro, eu fiz anotações no passado, eu escrevi algumas coisas, eu fiz algumas marcações, então foi muito gostoso fazer essa releitura e ver os sentimentos que aquilo me despertou no ano passado e perceber determinadas coisas que eu tinha deixado passar na minha primeira leitura, então eu consegui, inclusive, destacar outras coisas que eu até botei em outra cor de post-it. Então, assim, foi muito gostoso essa releitura. Eu acho que é um livro que realmente me marcou e que me fez ter esse diferencial e eu quis trazer aqui para vocês por causa da adaptação. Foi uma experiência muito imersiva poder estar lendo e assistindo ao mesmo tempo, vendo os personagens tomando forma, apesar de não ser uma das minhas melhores adaptações. Mas de forma alguma eu não poderia deixar de mencionar esse livro entre as minhas melhores leituras do trimestre. Confesso para vocês que eu não fiz um grande volume de leituras. No mês de janeiro eu entrei em uma grande ressaca literária. Fevereiro eu tive muitas coisas pessoais na minha vida, como cirurgia da minha avó, a minha irmã teve as gêmeas, teve toda essa situação familiar que me demandou um certo cuidado. E em março eu tava tudo nos preparativos, né, então para a Feira do Livro, eu acabei não lendo tanto quanto nos outros meses anteriores. Geralmente eu lia de 6 a 8 livros por mês no ano passado, e nesse primeiro trimestre eu acho que eu devo ter lido de 15 a 20 livros no máximo. Eu acho que não chegou nem a 20 livros, eu acho que eu devo ter lido uns 15 livros. Eu tenho muitas leituras que eu iniciei lá em janeiro e fevereiro, quando eu tava nesse meio tumulto, que eu não terminei ainda. Por exemplo, uma questão de química eu comecei com as meninas do clube dos apoiadores do Catarse da Ju, e eu cheguei quase na metade e ainda não terminei. Conversando com ex, eu acho que eu li uns 30% e eu ainda não terminei. Um livro da Todo Dia, a Mesma Noite, da Boate Kiss, eu acho que eu tô em 85%, ainda não consegui finalizar a leitura, porque eu realmente precisei dar uma pausa, porque tava muito pesado pra mim. E eu acho que eu comecei o livro De Olho em Você,
que eu acho que eu li uns 2, 3 capítulos. E assim, gente, vida de leitura quando tá em ressaca literária é isso mesmo. A gente vai começando livros e não vai pegando, aí desiste, vai para outros. Mas esses livros que estão engatinhados, não é que eu abandonei não, tá? Ao longo desse ano eu vou retornando a essas leituras e lendo. Mas eu acho que eu devo ter lido aí uns 12, 15 livros. E aí eu trago para vocês posteriormente no final, até o final desse mês aí, as minhas leituras realizadas nesses 3 meses, já que não foi tantos livros assim, mas eu já quis antecipar para vocês os meus melhores livros lidos nesse trimestre. Comenta aí qual foi a sua melhor leitura desses 3 primeiros meses do ano e não se esquece de deixar o like, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau!